Se você hoje observasse ao longe um padre, ou um diácono, ou um bispo, no meio de pessoas que você acredita que são pecadores públicos, como prostitutas, moradores de rua, embriagados, pessoas que você considera que praticam, ou então que estão embriagados dentro de um bar, né? Pessoas que você considera que não estão vivendo uma vida cristã. E um padre, um consagrado ali no meio deles, não bebendo com eles, mas no meio deles. O que você acharia desta situação? Você julgaria logo dizendo que este consagrado está no lugar errado, está fazendo errado, está, entre aspas, comendo com pecadores? Ou você pensaria melhor e fala, talvez esse consagrado, ele está fazendo bem, talvez ele está tentando resgatar essas pessoas? Qual seria a sua opinião? Acompanhe comigo este evangelho, porque ele vai falar exatamente dessa situação. Então, hoje a igreja celebra o dia de Mateus, né? Então, nós vamos partilhar o evangelho de Mateus, que é o evangelho de hoje, que em qualquer lugar deste planeta é o mesmo evangelho. Por isso, se você quiser, tome consigo um papel, uma caneta, pegue a sua Bíblia e olhe a passagem da Escritura do evangelho de hoje, que você leia, releia, vamos fazer uma oração divina, uma leitura divina, né? E que nós vamos agora refletir este evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá? Então, queridos irmãos, o evangelho de Mateus vai nos trazer exatamente a conversão, o chamado de Mateus. É preciso a gente entender que Mateus coletava impostos, né? Então, Mateus, ele era um judeu, mas ele era tido pelos judeus como um traidor dos judeus, porque ele trabalhava para os romanos. Lembra que o imperador, né, romano, ele tomou conta ali da região, né, judaica, então tinha os seus soldados, tinha os seus oficiais, tinha aquele que era o chefe, né, o governador. Então, os impostos eram colhidos, mesmo o povo sendo pobre, sendo necessitado, o povo judeu, mas mesmo assim os romanos arrancavam tudo que podiam dos judeus, né? Para tudo eles cobravam impostos. E quem cobrava esses impostos? Os coletores. Então, queridos irmãos, os coletores de impostos, também chamados de publicanos, eles eram estes que eram judeus, mas que coletavam os impostos para os romanos. Então eram odiados, eram tidos como pecadores públicos. E Mateus era um destes. Mateus estava na coletoria de impostos, Jesus se aproximou dele, parou, olhou para ele e disse apenas uma palavra. Uma palavra foi o bastante para mudar a vida deste homem chamado Mateus. Ele deixou de ser um pecador público, um coletor de impostos e passou a ser um discípulo de Jesus, um apóstolo do Senhor e um dos 4 evangelistas, reconhecido em todos os tempos como um dos 4 evangelhos, né, o evangelho de Mateus, um dos livros mais lidos em todos os tempos. Então, queridos irmãos, Jesus falou apenas a palavra, segue-me. Ele olha para Mateus e diz, segue-me. Jesus fala isso para mim e para você hoje, segue-me. E segui-lo é deixar tudo. Mateus, ele deixou o dinheiro lá. Ele não recolheu primeiro e entregou para alguém. Ele simplesmente deixou tudo. Todos os seus bens, todos os bens dos romanos, o dinheiro que já tinha sido coletado, deixou o seu posto, deixou tudo. Seguiu o mestre, seguiu Jesus. E como Mateus tinha posses, porque ele era um bom funcionário, né? Ele recebia um bom salário, o próprio evangelho, o mesmo evangelho vai dizer que Jesus foi convidado por Mateus, para ir à sua casa fazer uma refeição. Jesus está sentado à mesa com Mateus, e aí chegam outros publicanos, outros cobradores de impostos, tidos como pecadores públicos, e outros pecadores, se sentaram à mesa com Jesus e com Mateus. E aí, alguns fariseus observaram isso, e começaram a falar com os discípulos de Jesus. O teu mestre senta e come com pecadores públicos, com os publicanos? E aí Jesus ouviu a pergunta e Jesus já responde. Ele fala assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha o que Jesus está falando para eles, fariseus, né?
que Jesus não veio para eles, que se acham que estão santos, bem, saudáveis, né? Jesus está falando, eu vim para os pecadores, para estes que estão aqui comigo, ó, que eu estou sentado com eles. Para este que era um cobrador de impostos, que estava longe de mim. Para estes que estão aqui do meu lado, que vão me ver, me ouvir falar. Foram para eles que eu vim. Jesus ainda fala para eles assim, aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Olha que linda essa frase que Jesus está falando. Quero misericórdia e não sacrifício, porque desde o Antigo Testamento se matava um cordeiro, se imolava um cordeiro de 1 ano, macho, puro, para com o seu sangue aspergir nas pessoas, e as pessoas tinham os seus pecados perdoados. Isso era o sacrifício que se fazia. Foi se tornando tão normal fazer este sacrifício que as pessoas não mudavam o coração. Continuavam pecando, continuavam com a vida errada, não se arrependiam, apenas aspergiam o sangue e estava tudo bem. Então Jesus fala, não quero o sacrifício, eu quero misericórdia, ou seja, Ele quer que peçamos a misericórdia do Senhor, o perdão dos pecados, que entreguemos os nossos pecados para o Senhor de coração, entreguemos a nossa vida a Ele e não pequemos mais. É para isso que Jesus veio, por isso Ele fala, quero misericórdia e não sacrifício. Aí Ele vai finalizar o texto de hoje dizendo, eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para mim, veio para você, para nós que somos pecadores. Ele veio para aqueles que estavam sentados com Ele à mesa. Ele salvou aquelas pessoas. Ele vem para salvar. Ele vem para restaurar. Ele vem para mudar a história. E precisa mudar a minha história e a sua. Nós somos um destes que, como Mateus, foram chamados. Talvez você seja um destes que foi chamado. Jesus disse no seu coração, segue-me. E você seguiu. Talvez você nesse momento esteja um pouquinho distante. Talvez você esteja um pouquinho afastado do Senhor. Volte, volte. Jesus chama, segue-me. Mateus, ele passou o tempo todo seguindo Jesus até o fim de sua vida. Ele deu a vida pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Ele deixou tudo. Nós temos que deixar tudo e seguir Jesus. Deixar as nossas vidas e seguir o Mestre, seguir o Messias, seguir o Senhor de nossas vidas. Ele veio para isso, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. Nós somos os doentes, nós somos os pecadores que temos que entregar a nossa vida a Jesus. Entregue o seu coração a Ele, querido irmão, querida irmã. Lembra da pergunta que eu te fiz lá no início? Não sejamos como os fariseus, já sair julgando as pessoas, já sair julgando um padre, um diácono, um bispo que está no meio de pecadores. Claro, se eles estiverem pecando junto, aí tudo bem. Aí tudo bem, a gente vai olhar para aquele ato e vamos condenar aquele ato, não aquela pessoa que nós não somos, não temos o direito de julgar ninguém, mas julgamos aquele ato e aí não vamos fazer o mesmo, mas não julguemos antes de saber a realidade dos fatos, a realidade das coisas. Talvez aquele consagrado esteja ali como Jesus para mudar a situação de vida daquelas pessoas. Então, Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Jesus, restaura-nos, Senhor Jesus, liberta-nos, liberta cada um de nós que ouvimos esta palavra, este Evangelho, que Tu possas nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.